Você achou que não ia ter torcedor palmeirense, moleque? Eles realmente invadiram Nova York, invadiram New Jersey e colaram em peso aqui com a gente na Brooklyn Bridge, tanto que a ponte tá até balançando. Aí agora a gente vai chamar um VT do Edgar Alencar falando do Palmeiras. Então vai daí, Ed. Não molhar o campo de treinamento. Provavelmente essa não era uma das instruções passadas à comissão técnica para essa temporada americana. Mas depois das considerações dos jogadores a respeito do gramado em Nova Jersey, a estratégia foi desligar o sistema de irrigação. Os campos no padrão FIFA são campos que geralmente são bem molhados, bola rápida, e isso a gente vem treinando a semana inteira assim. Aqui o campo estava bem molhado, já pensando nisso, e foi uma surpresa para nós chegar nesse jogo e não ter o campo tão molhado. A bola estava prendendo um pouco, alguns passes que geralmente ia chegar bem. Os jogadores tinham que colocar muito mais força na bola e isso atrapalhou um pouco o primeiro tempo. No segundo até deu uma chuvinha leve, melhorou um pouco. Mas hoje a gente já fez o contrário, hoje já treinou sem molhar o campo para se adaptar. Um outro fator que pode ter impacto nessa próxima partida do Palmeiras é a temperatura. Se a previsão estiver correta, esse jogo com Al Ahly, meio-dia no fuso local, vai ser disputado num calor acima dos 30 graus. O bom da gente morar no Brasil é que tem essas vantagens nessa hora. Às vezes sai de um tempo mais frio em São Paulo, vai jogar em Fortaleza, está um calor enorme, vai jogar em Porto Alegre, está um frio. Para quem se lembra, no domingo nossa equipe estava até toda agasalhada em Nova Jersey, 17 graus, tempinho de garoa, vento. 2 dias depois e a galera já está cuidando da hidratação e dá-lhe protetor solar. O verão começa aqui no Hemisfério Norte no próximo sábado e ele promete. Tentar que isso não seja problema, mas sim acostumar, porque a gente tem isso no Brasil também, e se preparar bem da melhor forma possível para estar todo mundo 100% para quinta-feira, que é o que importa. Menino Estevão. Quem é esse aí do Al Ahly? É o Trezeguet. É o que perdeu o pênalti. É ele mesmo. Se tiver pênalti, tem que perder de novo. Aliás, se tiver... Foi multado, né? Foi multado? É porque ele não era o cobrador de pênalti, daí ele foi lá, quis bater, daí... E é o seguinte, vamos então já pro palco do jogo, MetLife Stadium. Já tem egípcio por lá, já tem brasileiro, palmeirense. Os palmeirenses invadiram Nova York, invadiram a América, invadiram tudo. Será que vai ter festa hoje? Acho que vai, né? Porque são 2 torcidas festivas. Sim. Gustavo Zupac e Roberta Barroso já aparecem na nossa tela. Vamos lá, bom dia, amigos. Bom dia, Abel. Beijo pra você, amigos do 360, fã de esporte. Bom dia, Zupac. Good morning, Roberto. Hoje é dia de jogo, hein? Olha aí, torcedor do Al Ahly. Al Ahly or Palmeiras? Ahly, of course. Ahly. Do you live here in US? In Boston. In Boston. We came 4 hours drive for here. Ele mora em Boston, veio 4 horas dirigindo para Kabat. Are you Egyptian or American? Egyptian. Ele é Egyptian and then became American. Ele é egípcio de nascença e hoje tem cidadania americana. What's your name? Beher. Beher. Nice to meet you. Nice meeting. I'm Gustavo. Gustavo. People say that Al Ahly fans are the biggest in the world. Is that correct or not? It's correct. It's like 120 million. 120 million fans? Fans. Uau, perguntei pra ele se é verdade a história de que o Al Ahly tem a maior torcida do mundo. E ele falou que é, e que são 120 milhões de torcedores, o que é um exagero, não é esse número que é citado, mas é muita coisa. What do you expect about the game today? We in South America are used to think that we are just under the Europeans, but better than the rest of the world. What do you think about? That's very true, but it's 90 minutes. It's a game, 11 versus 11, and I think we are ready for this tournament. We did well the first game, and I believe we can win or at least tie today. Perguntei para ele o que ele espera do jogo, porque a gente na América do Sul, a gente só se coloca abaixo da Europa, mas geralmente a gente olha para os outros continentes como se a gente fosse melhor. E ele falou que é verdade, mas que é 11 contra 11 o futebol. 90 minutos tudo pode acontecer. 90 minutos que ele acha que o Al Ahly pode surpreender. To finish, what's the best player of Al Ahly? Or your preferred one? 22, Imam Ashur, but he got injured the first game. So I know any other person who's going to play should be the same. We trust all our players. Okay. Good luck for both teams, and the best will win today. And the score? 2-1 Ahly. Good luck. Thank you. Perguntei para ele qual que é o melhor jogador do Al Ahly, ele falou que é o... Obrigado. Falou que é o Ashur, mas infelizmente se machucou e que ele confia em todo mundo que tiver em campo no lugar e ele acha que o Al Ahly vai vencer. Esse foi um egípcio
otimista, porém realista, Beta. É verdade. O Palmeiras, nesse jogo, a gente pode dizer que é favorito contra o favorito. Porto. Ficava ali aquela dúvida. Até tinha a possibilidade do Palmeiras vencer, porque estava um pouquinho, né, igual. Tanto que as apostas, a gente falava, não, 2-0 Palmeiras poderia vencer o Porto. Mas hoje o Palmeiras entra como favorito nessa partida, nesse calor aqui do MetLife Stadium. Cerca de 30 graus. É assim, o termômetro do celular marca 27 graus agora, com sensação de 30. Eu acho que tá um pouco mais. Até porque tá cedo, são 9h30 da manhã. Eu acordei hoje 6 horas da manhã, 6 e pouquinho, e já tava um sol do meio-dia, assim. A estimativa para a hora do jogo, né? O jogo aqui começa ao meio-dia, acaba às 2, é entre 32 e 33 graus de temperatura para a sensação de 34 para 35. Vamos, Palmeiras, a galera está chegando. Vai estar muito quente. Vai estar muito quente, mas o Abel Ferreira ontem na entrevista coletiva disse que sabe usar a estratégia do clima. Então, de acordo com a meteorologia, hoje ele ia ver como montar então essa equipe, se a equipe vai ser mais vertical, se vai pressionar por mais tempo. O Abel que não quis confirmar os 11 que começam essa partida. Quando foi perguntado ontem na entrevista coletiva, ele disse: vocês devem achar que eu sou burro, mas disse que não repete escalações, muitas vezes até para surpreender o adversário em pequenas nuances. Então fica a expectativa dos 11 que o Abel vai levar a campo, lembrando que ele disse também que o Paulinho não tem condições de jogar mais que 30 minutos e confirmou então que o Paulinho não começa entre os 11. Assim, o que já era esperado, é visível que o Paulinho não tem condição de, infelizmente, ajudar o Palmeiras por uma faixa maior de tempo. O jogo de hoje, e o Abel falou sobre as diferentes estratégias, né? Entre ter muita posse de bola ou menos posse, em ter posses mais longas ou posses mais curtas, um ataque mais vertical ou um ataque mais posicional para tentar empurrar o time para trás. A impressão que dá é que o Palmeiras hoje vai querer empurrar mais o Al-Ahly para trás, tentar construir a vantagem a partir daí e depois dosar o ritmo até por causa do calor, para o Palmeiras ser o dono do ritmo do jogo. E a ideia, o Abel sempre tem tentado colocar os seus times, o Palmeiras, para começar muito forte os jogos. A gente tem dúvidas sobre a escalação, eu venho falando aqui desde segunda-feira que para mim é jogo pro Flaco Lopes, e pegando assim pequenas percepções desses últimos dias, eu acho que as coisas estão direcionando para esse lado, e aí talvez o Vitor Roque, talvez não, né? O Vitor Roque perderia espaço. Acho que existem jogadores que têm que dar mais resposta. O Felipe Anderson é um cara que eu queria que desse mais resposta, tecnicamente muito bom, defensivamente sofreu junto com o Giai, com o lado esquerdo do Porto no jogo de domingo, mas com a bola é um cara que eu queria que fosse mais participativo, porque ele é importante para o Palmeiras ter um pouco mais de construção pela direita, tem a associação, não depender só do Estevão. A gente espera que o Palmeiras mantenha o ritmo, a intensidade que teve contra o Porto, porque não vai ser um jogo fácil. O Palmeiras é melhor que o Al-Ahly, mas o Al-Ahly é um time muito competitivo, que tem um técnico novo, né? O espanhol José Riviero acabou de chegar, fez só um jogo à frente da equipe, o Abel tem 5 anos à frente, mas é um time competitivo que, se o Palmeiras não tiver ligado o tempo inteiro, o Al-Ahly tem potencial para machucar. Então vai depender de um Palmeiras muito alerta hoje. O Riviero até falou sobre a comissão técnica, né, do Abel, que já está há muito tempo, tem mais de 300 jogos no comando do time. Até perguntei para o Abel Ferreira sobre isso. Ele disse que vocês, num olhar, já sabem o que fazer, que quase não precisam conversar dentro de campo. O Abel falou também que muitos jogadores chegaram. Enfim, também elogiou ali o Ribeiro do Al-Ahly, que acabou de chegar, como o Zupac disse. O Zupac falou agora também sobre o Vitor Roque. Ontem o Zupac perguntou para o Abel sobre esse jogador especificamente. O Abel vai falar sobre isso agora no 360, e também do retrospecto contra o Al-Ahly, porque as equipes já se enfrentaram em 2 oportunidades em mundiais. No primeiro jogo foi empate, mas o Palmeiras acabou perdendo nos pênaltis, e no segundo mundial o Palmeiras conseguiu ali a vitória e foi para a final. Então o Abel Ferreira chega agora no 360. Somos velhos conhecidos, o vosso guarda-redes e o vosso lateral direito, por exemplo, ainda são os mesmos. Temos o máximo respeito, acho que é uma equipa extremamente bem treinada, bem organizada, tem bons timings de contra-ataque, tem um centroavante alto, rápido, que ataca muito bem a profundidade, mas estamos preparados. Amanhã é um desafio novo, é uma história nova, um jogo novo, num grupo extremamente equilibrado onde tudo pode acontecer. Como te disse, estamos à espera de um grande desafio, de um grande jogo, saber lidar não só com
o nosso adversário, mas também com as condições climatéricas para poder chegar ao final com um resultado positivo que para nós passa por vencer o jogo. Ele é um jogador mais da profundidade. Quando jogamos com uma equipa como foi o Porto nos últimos 15 minutos, que se fecha em cima da área, o espaço nas costas, não há tanto espaço nas costas. A altura e o jogo aéreo não é o forte dele, nós sabemos qual é o forte dele. É um jogador jovem que precisa disto, precisa de jogar, precisa que um clube como o Palmeiras, que o foi buscar, que lhes abriu as portas e que acredita nele. Fica então essa dúvida que o Abel vai montar para a partida de hoje, em que o Palmeiras precisa ser mais eficaz, Abel. Zupac, a gente acompanhou aí a última frase do Abel Ferreira agora, falando sobre o Tigrinho, o Vitor Roque, dizendo que é um jovem, o Palmeiras apostou e ele precisa jogar. Você imagina que ele, então, seja o titular de novo? Olha, Abel, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que não. Porque no começo da resposta, qual foi a minha pergunta pro Abel sobre o Vitor Roque? Eu falei, Abel, o Vitor Roque é um cara que visivelmente, do ponto de vista tático, ele entrega, né? Então ele faz pressão sem bola muito bem, ele faz leitura de espaço, faz diagonais para receber essa bola, é um cara de intensidade. Mas tecnicamente, na hora de decidir o jogo, ele tá entregando menos. Esse é um campeonato de tiro curto, onde uma decisão, uma mudança, uma manutenção de esquema mais longo pode custar. Mas é um menino de 20 anos, onde você tem que ter paciência. Como administrar toda essa equação com tantas variáveis? E ele falou isso, que é um menino que vai ter todo o tempo do mundo, que o Palmeiras vai apostar nele, mas essa é uma percepção que eu tive de um olhar mais amplo, não por olhar de agora, porque no começo da resposta ele fala, olha, eu sei que tipo de jogador que ele é. Ele é um cara para jogar em profundidade, ele é um cara para atacar as costas da linha defensiva, como ele fez contra o Porto. A partir do instante que o jogo do Porto virou mais um ataque contra a defesa, até porque o Porto cansou, ele tirou o Vitor Roque e colocou o Flaco Lopes porque foi mais um jogo de bola na área. E o time melhorou. Assim, eu tenho a impressão que... E aí a grande questão para entender se o Vitor Roque vai jogar ou não é como o Abel lê o jogo de hoje. Se ele lê o Al-Ahly como um time que vai dar espaço em profundidade pro Palmeiras atacar, se ele entende assim, o Vitor Roque vai jogar, ou se ele entende que vai ser um jogo mais de um Al-Ahly de bloco baixo e o Palmeiras buscando espaço. Se essa for a leitura, vai jogar o Flaco Lopes. O meu entendimento é que esse segundo cenário é mais provável para o jogo de hoje. Não por característica do Al-Ahly, mas por imposição do Palmeiras. Eu estou acreditando mais no Flaco do que no Vitor Roque por uma questão de proposta de jogo. E porque na prática o Flaco Lopes vem entregando mais gols do que o Tigrinho, Abel. E antes de ouvir os amigos do estúdio também sobre essa questão Flaco Lopes ou Vitor Roque, eu fui pesquisar quando um amigo egípcio torcedor parou aí, vocês conversaram com ele, ele falou que são 120 milhões de torcedores do Al-Ahly. Eu fui ver aqui a população do Egito. 114 milhões. Mas tem fora do Egito. É? Tem fora do Egito? Você acreditou nos 120 milhões? Mas tem egípcio que torce pro Zamalek, tem egípcio que torce pro Al-Masry, tem egípcio que torce para outros times. Ó, o Zupac tá chamando. Fala, Zupac. Eu até inclusive convido o fã de esporte, tem um vídeo contando um pouco essa história no Instagram da ESPN, porque assim, o que eu li e ouço há muito tempo é que o Al-Ahly, como clube, considera a sua torcida, não de 120 milhões, né, porque é maior que o Egito, mas ela considera a sua torcida como se fosse um pouco menos da metade da população. 50, um pouco mais de 50 milhões, mas ainda assim é muita gente, né? A própria FIFA, sempre que fala sobre o Al-Ahly, fala em 30, 35 milhões. Só para o fã de esporte ter uma ideia, nas pesquisas que a gente vê no Brasil, o Flamengo trafega entre 40 e 45 e o Corinthians entre 30 e 35. O Al-Ahly entende que ele tem mais do que o Flamengo e a FIFA entende que ele está no patamar do Corinthians. Eu não sei qual é a verdade. O que eu posso dizer é o termômetro de agora. Domingo era assim, eram 10 palmeirenses para um portista. Aqui tem mais gente de vermelho do que de verde por enquanto. O que tem de camisa vermelha chegando e bandeira aqui, a gente vai ter estádio dividido, aparentemente, ou um pouco mais egípcio pela amostra de agora. Faltam aí menos de 2 horas e meia para o jogo. O Zupac, então daqui a pouco a gente volta a falar do Vitor Roque e do Flaco Lopes. Já que a gente está nesse assunto de torcida, que também é um assunto muito legal, até por toda a festa que a torcida palmeirense tem feito nesse Mundial de Clubes, a gente tem imagem de torcedores palmeirenses na Brooklyn Bridge. Olha aí, ó. Essa imagem de ontem,
que é uma ponte, um lugar turístico ali, se eu não estou enganado, ligando Manhattan ao Brooklyn, é isso, né? Isso, é a ponte do que é um ponto turístico famosíssimo de Nova York. Então essa ponte do Brooklyn não é aquela da Avenida dos Bandeirantes, ali que liga, passa pela Avenida Santa Amaro, não é? E ali é um lugar... É a ponte do Brooklyn de Nova York. Exato. É bonita a ponte, é bonita. E é bonita e é um lugar instagramável, como diria o Eugênio Leal, porque dá muitas fotos bonitas mesmo ali da região e tal. Também não é a ponte do Limão, nem a ponte da Pompeia, que são mais próximos ali. Palmeiras. Olha só, todo mundo com celular, mas realmente muitos, milhares de palmeirenses que viajaram, ou muitos também que moram nos Estados Unidos. E essa imagem de agora cedo, numa estação de metrô, deve ser, né? Uma estação de metrô próxima ao estádio. Qual que é a estação? Penn Station. Penn Station de Pensilvânia, Penn não, é que assim, a Penn Station, ela é uma estação que ela é estação de metrô, mas também é de trem. Então, quando você vai de Nova York para Nova Jersey, o estádio, o MetLife Stadium, fica no estado da Nova Jersey, do outro lado do rio. Você tem que ir até Penn Station para de lá pegar o trem para ir pro estádio. E essa Penn Station também, como ela é uma estação meio central, tipo a Estação da Luz, aqui para quem é de São Paulo, ou a Central do Brasil, para quem é do Rio. Lugar de fazer baldeação. É um lugar de muito baldeação, tem muita linha de metrô que passa lá, tem essas linhas de trem que vão para Nova Jersey, inclusive para o estádio. Se fosse na Alemanha, seria Hauptbahnhof. E também é um lugar, eu não sei se está sendo o caso agora, mas tem hotéis lá perto e não sei porquê, mas assim, operadoras de turismo no Brasil adoram botar turista brasileiro que vai para Nova York hospedado em algum hotel ali do lado da Penn Station. Igor vai ser muito novo, né? Sei lá, um recém-nascido. Um mini tiquinho, alguma coisa Abel assim. Aí também é recém-nascido, muito novinho. Provável escalação do Palmeiras. Quem nasceu depois do título do Botafogo não vai ter. Pode pôr na tela aí. O Palmeiras e tanta gente, de Hendrick, campeão brasileiro, de Evair, de Edmundo. Hoje, será que vem com Vitor Roque ou vem com Flaco Lopes? Na nossa tela, é uma provável escalação, está o Vitor Roque. Ao lado de Everton, Giai, Gustavo Gomes, histórico zagueiro do Verdão, que já teve ninguém mais, ninguém menos que Luiz Pereira, um dos maiores de todos os tempos para mim. Murilo, Felipe Anderson, Richard Rios. Já tem gente lá na Europa de olho no Richard Rios, hein? Aníbal Moreno, Piquerez, Estevão, Maurício, Vitor Roque. Hoje vai ter gol do Estevão. Do Estevão? Vai ter gol. Achei que você falava do Tigrinho. E do Tigrinho também. E do Flaco Lopes também. Que isso? 3? 3. Ó. Tem que combinar com esse aí. Tem que combinar com o paredão egípcio. Como é que é o nome dele? El Shenawi. El Shenawi. Mohamed El Shenawi. Voltou ao Al-Ahly em 2016 após ser formado pelo clube. Passou pelo como é que é o nome? Passou pelo El Gaish, Haras El Hudud e Petrojet, todos do Egito. É o titular da seleção egípcia e atuou em 2 dos 3 jogos disputados na Copa do Mundo de 2018. Foi eleito o melhor africano a atuar no continente em 2022. E foi o melhor na estreia do Al-Ahly contra o Inter Miami. Parou o Messi. Só isso, naquele lance. Goleiraço. Fez defesa de cabeça, inclusive. Exatamente, no último lance. Penúltimo lance do jogo, né? Meu palpite. O último foi um contra-ataque lá que o Messi ajudou a marcar. 3-2 Palmeiras. De virada. É o meu palpite para hoje. Você tem palpite, Eugênio? 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras. Bira? 2-0. 2-0. Johnny? 1-0 sofrido. Gol de quem? Vitor Roque. É isso aí, torcida palestrina. Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia de ver o Palmeiras amassando a equipe do Al-Ahly com tudo. Eu tô muito confiante, mas eu quero saber, né, o que vocês estão achando para esse grande confronto, essa partida que, assim, não será uma partida fácil, até porque o Palmeiras, né, vai ter que jogar muita bola, não venceu no primeiro jogo contra o Porto e terá que vencer no segundo se quiser, né, sonhar com uma grande classificação. Então, assim, milhares e milhares de palestrinos, né,
né? Estão lá nos Estados Unidos, a torcida do Verdão está fazendo uma festa linda e só a vitória interessa. Mas eu quero saber de vocês, me diga o placar para esse grande confronto de daqui a pouco. Deixa nos comentários aqui para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Fala agora sobre Mercadão da Bola. Atlético de Madrid quer a contratação do volante Richard Rios, né, do Palmeiras, a pedido do Simeone. Então, assim, o volante colombiano pode sair do Verdão já quando acabar a Copa do Mundo de Clubes. A ideia, né, do time espanhol é desembolsar uma grana altíssima para contratar o Richard Rios, que vem se destacando cada vez mais, né, com a camisa do Palmeiras. Inclusive, hoje ele tem grandes possibilidades de ser titular, né, aquele cão de guarda, aquele cara que corre para todo mundo, aquele cara que está em todos os lugares do campo. Então, assim, amigas e amigos, eu quero saber de vocês o que vocês acham de ver o Richard Rios, né, com a camisa do Atlético de Madrid, dependendo do valor. Vocês aceitariam vender o volante colombiano? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima!